Uma das maneiras que você pode pensar hoje, agora, de servi-la, é no ministério de encorajamento, Uau. que é individual. Pense primeiro no nível individual. O ministério de encorajamento é algo que anda eu não sei aqui me expressar, anda em falta. Né? É muita gente que está com a nossa tendência é exigir dos outros ao invés de investir nos outros. Sim. Essa é a nossa tendência. Eu tenho essa tendência pecaminosa, você também, e o nosso ouvinte com certeza lida com isso na vida dele também. Então, o encorajamento, eu gosto da definição de encorajar, que é emprestar coragem. Você fala, vai lá, né? Quando você está torcendo pro seu time de futebol, chuta pra lá. Você está tentando falar para a pessoa, você consegue, vai, só faz, vai dar certo. Você está emprestando coragem para ela, Sim. né? Encorajamento é isso. É você falar, meu irmão, Deus te abençoe. Cara, eu fiquei sabendo que você está lidando com tal situação na sua vida. Só queria que você soubesse que eu estou orando por você. Talvez você não me vê orando, mas eu aqui de casa eu estou orando por você. Cara, quando você começa a pensar como posso encorajar os irmãos da minha igreja no nível individual, vai abrir um leque de oportunidades para você, meu irmão, porque a igreja ela precisa disso. O ser humano ele cansa muito fácil. E o cristão não é diferente. Nós ficamos cansados. Aí você recebeu uma mensagem no WhatsApp de algum jovem da sua igreja dizendo: só queria que você soubesse que eu admiro você e eu estou orando pela sua vida. Veja, Vini, muitas vezes nós falamos sobre interação na igreja como aquele jovem de 18 anos que vai encorajar outro jovem de 18 anos. O que eu estou sugerindo aqui é que o encorajamento ele funciona em outros níveis. É o jovem encorajar o viúvo. E o viúvo encorajar o pai, o recém-casado. Sim. Eu, recém-casado, encorajar o recém-convertido. O recém-convertido encorajar a pessoa que está há 30 anos na igreja. Sim. Na igreja, nós não precisamos limitar a nossa interação por categorias ou Isso é um idades. desafio, né, Dani? Não é um desafio? Porque eu não sei de onde começou isso, de ficar dividindo ministérios da igreja por idade, por faixa etária, né? E hoje eu percebo que as pessoas têm muita dificuldade de ter relacionamentos na igreja com todas as faixas etárias, né? Então parece que as crianças só falam entre elas, os adolescentes só falam entre eles. Às vezes tem aquela divisão de jovens e adolescentes, né? E os idosos parece que só conversam entre eles, né? E eles gostariam muito de conversar com os mais jovens, às vezes talvez seja mais uma resistência, né? E então a gente precisava quebrar essas barreiras, porque o corpo de Cristo é exatamente isso. São barreiras, né? Pensa na principal barreira que a igreja quebrou: judeus e gentios. E a barreira maior que essa? Né? Esse é o mistério, né? Judeus e gentios como um só homem, né? Um só corpo. E aí, às vezes, a gente começa a criar barreiras até mesmo sociais dentro da igreja, né? Sim. E o que ajuda a derrubar essas barreiras é saber o que temos em comum. Exatamente. Porque você não simplesmente derruba a barreira para derrubá-la. Ah, não gostei, vou derrubá-la. Você derruba ela por causa de uma motivação, para construir outra coisa no seu devido Você derruba a barreira para construir uma ponte. Isso. Aí quando você entende de que, cara, aquele viúvo de 80 anos na minha igreja, ele tem o mesmo Salvador que eu tenho, o mesmo Espírito Santo que está trabalhando no meu coração, está trabalhando no coração dele, nós juntos vamos sentar à mesa na presença de Deus no novos céus e nova terra. Quando você tem essa visão, isso te ajuda a vê-lo não como um viúvo de 80 anos, mas meu irmão em Cristo. Né? Nós somos da mesma família. E talvez seja importante trabalhar isso nos nossos corações. Como é que você enxerga as pessoas que estão ao seu redor? Você enxerga elas simplesmente como membros da mesma igreja? Ah, você topou frequentar essa igreja e eu topei também. É isso que nós temos em comum. Cara, se é só isso que você tem em comum, então você tem a mesma familiaridade. Familiaridade. Olha essa palavra chique, cara. Um dia eu vou poder falar assim, ver. Que você tem num restaurante. Quando você está no mesmo restaurante que outra pessoa que está sentada lá na mesa ali, ou seja, vocês dois optaram por almoçar no mesmo local, no mesmo horário, no mesmo dia.
O que você tem em comum com aquela pessoa? Só o alimento. E o que nós somos chamados a ter na congregação da igreja não é só estar no mesmo lugar, no mesmo momento, recebendo o mesmo alimento. É ter uma vida em comum, ter um salvador em comum, enxergar o outro como o meu irmãozinho, minha irmã em Cristo, e entender que eu sou irmão, eu estou à disposição dos meus irmãos e a minha irmã na igreja também. Talvez esse seja Sim. algo que nos ajude. Sim. Então, uma maneira então que a gente pode entender de servir a igreja seria o ministério do encorajamento. Amém. Sem precisamente ele estar em alguma assembleia e votar para ter o ministério do encorajamento. Isso. O Espírito Santo trabalha em você, Vini. Você já é capaz de encorajar o outro. Todo mundo já está nesse ministério já sem ter votado, sem ter se disposto. Isso. Né? E principalmente entender que esse ministério do encorajamento ele não é dividido por faixas etárias ou por gostos ou por questões sociais. Tente encorajar a todos, né? Sim. E o jovem ser proativo em relação a se aproximar de outros membros da igreja que aparentemente ele não tenha nada em comum e já vimos que tem, que é Jesus Cristo. Amém. Né? Então, a coisa principal já tem em comum. Exatamente.